como as pessoas são usadas por Deus para nos animar, para nos encher de alegria, para conferir propósito à nossa existência. As pessoas são o rosto de Deus aqui na Terra para nós, com certeza. Bom dia, graça e paz. A gente continua aqui no nosso devocional, baseado em Filipenses. Paulo está falando aqui em Filipenses. Lembra que o tema, eu tenho dado esse tema na minha série sobre Filipenses? Tristeza e ansiedade à luz de Filipenses. E aí eu tenho falado muito sobre isso. Paulo está na cadeia, e mesmo assim ele tá de pé. Mesmo assim, Paulo está animado, e isso não significa que ele não fique triste, mas Paulo está de pé. E aí eu tenho explicado por que Paulo está firme na cadeia. E uma das explicações tem a ver com o amor dele ao próximo, porque é isso que eu estou falando com vocês aqui nessa semana. E eu falei, lembra? Filipenses 2:20, Paulo envia Timóteo e Epafrodito até os filipenses, dizendo o seguinte: Timóteo, ele procura o interesse de vocês. E ele fala de Epafrodito. Ele diz que Epafrodito, ele serviu a igreja de Filipe, depois ele serviu também Paulo, e ele esteve disposto a morrer para servir Paulo. E aí eu tenho falado sobre isso, né? Essa semana eu tenho falado sobre essa porção aqui especificamente. E aí, olha que coisa interessante que a gente tem aqui. Verso 27. Deixa eu ver se é isso. Não, desculpa, não é 27. Aqui, ó, 19. Espero no Senhor Jesus em breve vos enviar Timóteo, para que eu também me anime, recebendo notícias vossas. Paulo está dizendo que ele vai se animar ao ouvir as notícias deles. Ô louco, Paulo, que isso? Você está em Cristo, Paulo. Você não precisa ficar animado através de pessoas. Que isso, Paulo? Não, a gente fica animado em Cristo mesmo. É que Cristo usa as pessoas. Cristo usa... Porque é Cristo que nos satisfaz. Como? Primeiro, acho que de uma maneira sobrenatural mesmo, que ele enche o nosso coração de alegria. De maneira direta. Mas ele usa pessoas, ele usa circunstâncias para nos animar. E uma delas era as pessoas. Você tem que valorizar as pessoas. A gente vive numa era em que as pessoas preferem ser pai de planta, pai de pet, porque dá trabalho. Preferem ser desigrejados, porque as pessoas são difíceis. As pessoas são difíceis. Eu sou difícil. Eu gostaria de dizer que não, mas eu, assim como você, é também, tá? Todos nós. Meu irmão, a gente às vezes brinca, você é difícil, hein, rapaz? Aí ele retruca, difícil é você. E é verdade, ambos somos. Somos tão difíceis, porque somos pecadores. Então a gente falha mesmo, a gente erra, a gente... Gostaria de poder dizer que eu não fale com o pessoal da minha igreja, que eu gostaria, mas não é verdade. Mesmo porque inúmeras vezes eu nem sei o que eu tenho que fazer. Inúmeras vezes eu nem sei como... no meu caso, tenho tanta demanda, tanto trabalho, eu não sei às vezes o que escolher, porque eu não consigo ajudar todo mundo. Não consigo, eu não sei, às vezes eu falho, é muito difícil, a gente é falho porque a gente é egoísta, a gente é falho porque a gente é ignorante, nós não temos percepção completa de todas as coisas, não temos um julgamento justo, muitas vezes, então, a gente é difícil, parente da gente, a igreja, não é fácil, mas Deus usa essas pessoas para nos trazer ânimo, Deus usa, olha, eu me sentirei mais animado. E outra coisa, olha isso aqui, ó. Esse texto é um dos mais fortes. Verso 27. Pois ele de fato esteve doente, à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza após a outra. Deus preservou Epafrodito para que Paulo tivesse um momento de alegria, para que eu não tivesse tristeza após a outra. Então, eu vou falar só sobre isso aqui, ó, tristeza após a outra. Mas, acho que semana que vem, vamos ver. Mas de qualquer forma, olhe isso, note isso. É Deus preservando a saúde, a felicidade de Paulo através de Epafrodito. Tem um outro texto, é Colossenses 2:11. E Jesus, conhecido por justo, tá? Não é Jesus, tá? Porque Jesus era um nome comum, alguns dizem, naquela época. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Eles têm sido o meu calmante.
Eles têm sido o meu calmante. Que coisa! Que coisa! Ele está dizendo que aquelas pessoas ali, aqueles irmãos, eram calmantes para ele. Nome da minha série, Tristeza e Ansiedade à Luz de Filipenses. Se tem uma coisa que explica a infelicidade geral da nação, tem a ver com o fato de que as pessoas não têm se esforçado para desenvolver relacionamentos sólidos, seja na sua família, diante de qualquer coisa, eles já dizem, não presta mais. Porque hoje você tem muito recurso para ficar sozinho. Você vai para o trabalho, volta para casa e se entope de série, se entope de rede social. Isso te entretém, você muitas vezes pode não ter assim tanto sentimento de falta, de que você precisa de outras pessoas. Antigamente isso era impossível, não havia esses entretenimentos. O cara chegava às 7 horas do campo, ou às vezes mais cedo, e geralmente tinha o quê? Conto de fadas, contava, música. Era tudo assim o entretenimento. Então era um entretenimento que pedia a socialização. Não tinha como ser sozinho. Então hoje a gente tem muito entretenimento solitário. Ainda tem a pornografia e tantas coisas, um caminho maligno. Enfim, mas isso é uma explicação do porquê tem tantas pessoas ansiosas, com medo, infelizes, porque elas não têm se esforçado para manter relacionamentos sólidos. Você nota na igreja, tem igrejas que são horríveis e a pessoa tem que sair mesmo. Mas as pessoas saem pelos motivos mais ridículos, por qualquer bobeira. Ah, porque um dia eu fui humilhado lá. E às vezes é verdade mesmo, foi humilhada mesmo. Mas e daí? A gente erra mesmo. Às vezes você também humilha outro. É assim. Mas então não desenvolvem relacionamentos profundos em nenhum lugar. Em casa, na igreja. Por isso são infelizes. Paulo está dizendo aqui como que as pessoas influenciaram e muito a felicidade dele. Como as pessoas influenciaram muito a felicidade deles. Portanto, se esforcem. Eu sei, tem alguns tipos de relacionamentos que a gente tem que ficar longe. Eu já aconselhei, por exemplo, um filho que o pai era terrível. Era terrível, estava acabando com o casamento do cara. E existem essas coisas, eu sei. Mas tem muitas coisas que são terríveis, mas que você pode suportar. Ah, pode. Ah, tem coisas que são terríveis que você pode suportar, sim. E a gente então deveria pensar nisso. Pensar nisso, pensar sobre isso, sobre as coisas difíceis que às vezes nós enfrentamos e que a gente poderia, seja na igreja, um momento de dificuldade, às vezes um momento insuportável, mas que vai passar. A gente deveria pensar 10.000 vezes antes de romper relacionamento. A gente vê isso na Bíblia. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele não te ouvir, leva outros irmãos. Se não ouvir a igreja, considera o gentio publicano. Então tá na Bíblia a ideia de que há alguns relacionamentos que se rompem. Tá assim. Mas está na Bíblia também o perdão 70 vezes 7, mostrando que a gente deve insistir. Insistir. Tem pessoas, pega essas duas passagens, ó. Vai lá falar com ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se ele não ouvir, gentio e publicano. Mas e tem irmão que tem falha e está pedindo perdão e está tentando melhorar. Ele é chato, insuportável. Insista. Se ele está pedindo perdão, insista. Insista. Faça isso. Insista em seus relacionamentos. Eu fico pensando todos os meus relacionamentos, todos eles. Seja com meu pai, com meu irmão, seja com a minha esposa, sejam irmãos da igreja. Todos os relacionamentos que eu preservo aí há dezenas de anos, todos foram por alguns momentos insuportáveis. Todos a gente teve que perseverar, perdoar e insistir. Todos, 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 sem exceção. Por quê? Porque eu sou difícil e todas as pessoas também são. Porque eu tenho pecados e elas também. Então é difícil. A gente é pecador e precisa perdoar e se lembrar disso, de se esforçar para manter os nossos relacionamentos, porque Paulo se sentiu animado. Paulo se sentiu feliz com Epafrodito e com Timóteo. Se sentiu animado, se sentiria animado com a notícia dos irmãos de Filipenses, de Filipo. E também se sentiria feliz com a preservação da vida de Epafrodito. Então é isso. Vamos valorizar as pessoas ao invés dos pets. Eu detesto. Eu acho normal. A Bíblia, não, a Bíblia fala sobre o cuidado com os animais. Mas eu acho simplesmente ridículo, simplesmente mencionar alguma coisa que se assemelhe simplesmente tentar
colocar ao lado um cachorro de gente, Deus me livre. Isso é uma aberração, isso é um negócio que quem faz isso é gente medíocre. Obrigado, Senhor, por mais uma semana que se encerra, que está se encerrando. Pedimos a Tua graça, o Teu Espírito Santo, que o Senhor nos acompanhe a cada dia, nos dê graça para perdoarmos assim como o Senhor nos perdoou. Livra-nos do mal, capacite-nos a cada dia. Nós pedimos, ó Pai, a Tua bênção, o Teu cuidado, mais e mais. Livra-nos de sermos amargurados, cheios de ódio, mas nos dá humildade para perdoar assim como o Senhor nos perdoou de todo o nosso pecado. E dá-nos um amor que tudo suporta. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, gente? Deus abençoe vocês. Lembrando, vocês quiserem ir comigo para Israel, esse ano e o ano que vem a gente já tem viagem. Esse ano não sei se ainda tem vaga, mas o telefone da Fernanda tá aqui, ó. Fernanda, minha agente da Liberty, tá bom? Deus abençoe, gente.